Bom dia ainda a todos. Quem está no canal 5 consegue me ouvir? Levanta a mão. Legal. Obrigado. Bom, agradeço aí a apresentação, agradeço ao Hospital da Providência por ter me escolhido para vir representá-lo aqui para falar da história da implementação da radioterapia. Na verdade, é um case de sucesso que nós tivemos na cidade de Apucarana, aqui no norte do Paraná, algo que foi disruptivo para a região, que é a implementação do serviço de radioterapia na cidade de Apucarana. Deixa eu ver se eu sofro menos aqui que o colega. Bom, quanto ao Hospital da Providência, o que a gente tem que falar? É o principal hospital da cidade de Apucarana, é um hospital que atende praticamente toda a população da cidade e das cidades vizinhas. É um hospital que tem um carisma vicentino muito forte, tem a questão de prestar o atendimento de excelência, trazendo essa questão de humanização para os pacientes dentro do carisma vicentino. E em questão aos valores que o hospital tem, os três principais que eu acredito para a radioterapia é a questão do comprometimento, o valor da ética e o valor da humanização. Então esses são os três principais, não desmerecendo os outros, mas para a radioterapia esses são os três principais valores importantes para a implementação de um serviço de radioterapia. O Hospital da Providência ele faz parte de um grupo, de um pool de hospitais, é o Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças. Esse grupo hospitalar está presente na região sul do país, é um grupo muito forte, com um apoio mútuo entre as instituições. Tá difícil o... Tá. A respeito da história da radioterapia, ela tem uma história muito bonita de construção e de evolução. É uma radioterapia que ela foi concebida com muito carinho, tanto pelo hospital quanto pelos políticos que auxiliaram na construção desse sonho, na construção desse serviço tão importante para o tratamento de câncer na região norte do Paraná. E ela só foi possível graças a uma parceria muito grande do Dr. Beto Preto, que hoje ele é o secretário da Saúde do Estado do Paraná. Na época, ele estava como prefeito da cidade de Apucarana, e o que aconteceu foi que o Dr. Beto Preto, com toda a influência que ele tem aqui na região norte paranaense, ele chamou o Hospital da Providência e disse: vamos ter que montar uma radioterapia, precisamos montar uma radioterapia, precisamos ter este serviço prestado para os nossos pacientes aqui nessa região do norte do Paraná. A gente tem Londrina, a gente tem Maringá, vamos ter que ter um centro também aqui na 16ª Regional de Saúde, que é a de Apucarana. E o que ele fez foi ter conseguido uma parceria com a Binacional, com a Itaipu, a Binacional Hidrelétrica, a aquisição de um equipamento moderno de radioterapia. E para isso ele precisou chegar para o Hospital da Providência e falar: vamos precisar que vocês, Hospital da Providência, vocês, Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças, monte a radioterapia. Ou seja, faça toda a construção e faça a gestão desse serviço para a região. Então, em 2019, esse sonho começou com um projeto arquitetônico. O Hospital da Providência foi atrás, fez a sua lição de casa muito bem feita, contratou uma empresa muito conceituada de arquitetura da região, desenvolveu um projeto arquitetônico que se iniciou ali no ano de 2019, pré-pandemia. Então, a pandemia ela acabou tendo um papel importante no desenvolver aí de como que a radioterapia ela foi gerada na cidade de Apucarana. O projeto estrutural, que é um projeto muito complexo de ser desenvolvido, ela foi feita também com o Hospital da Providência, buscando a expertise de empresas de renome do mercado. No caso, em 2019, a empresa Dosimétrica do Rio de Janeiro fez toda a questão do projeto estrutural, ou seja, o cálculo das barreiras para você poder colocar a máquina dentro de uma sala protegida, blindada da radiação.
Em 2019 também foi a questão da solicitação para os órgãos governamentais das autorizações necessárias para você construir esse espaço. A contratação da empresa, uma vez que você tinha essa autorização dos órgãos governamentais e o projeto já autorizado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi feita uma licitação, uma empresa também com expertise na área fez a construção do projeto e em agosto de 2019 eu fui chamado para dar a consultoria necessária para fazer a implementação do serviço, uma vez que tudo estava caminhando muito bem até então. Aqui algumas fotos de quando eu cheguei em 2019, o início da construção. O Hospital da Providência ele disponibilizou um terreno que pertence ao hospital. Existiam outras áreas de apoio que foram demolidas e foram realocadas para outras localidades. A construção do bunker aqui, a gente tem uma construção extremamente complexa. As paredes elas chegam a atingir mais de 2 metros de espessura em concreto, justamente para você conseguir barrar a radiação que ela é emitida pelo equipamento. Isso em 2019 ainda. Em 2019, em fevereiro, uma vez que você já tinha toda essa questão da construção, da autorização da construção, a Binacional ela fez a parte dela, né, com um acordo feito ali com o Dr. Beto Preto, comprou o equipamento na época o escolhido foi o Clinac IX, que está presente até hoje no tratamento dos pacientes, da empresa Varian, que é a líder de mercado em radioterapia. Tudo aconteceu muito rápido, de uma forma muito surpreendente na radioterapia do Hospital da Providência. A questão da aquisição do equipamento, a questão das construções, a questão do tempo em que se iniciou os pacientes, ele foi muito rápido. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, em menos de um ano, esse equipamento ele foi adquirido e ele chegou. Ou seja, toda a parte de desembaraço, toda a parte aduaneira, ela foi feita de uma forma muito rápida e muito eficiente. Em outubro de 2020, aí a gente já tinha um cenário de pandemia estabelecido, existiam muitas incertezas, o Hospital da Providência estava voltado muito para uma questão de apoio aos pacientes que estavam com a Covid-19. Foi um período muito difícil e muito complicado de você conseguir implementar um serviço de radioterapia dentro de um contexto de pandemia. O Hospital da Providência navegou dentro desse contexto de uma forma muito tranquila e muito profissional e de uma forma muito bem estruturado, de modo que a gente conseguiu, dentro de todo aquele caos que o país estava vivendo, fazer a radioterapia funcionar. Em dezembro de 2020, nós tivemos ali a Comissão Nacional de Energia Nuclear visitando o Hospital da Providência com toda a radioterapia já montada, e eles deram então o aval de que a gente podia fazer os primeiros tratamentos a partir de 2021. Quando eu cheguei no Hospital da Providência, em agosto de 2019, eu vi a necessidade de que o parque de tecnológico em relação à radiologia ele fosse melhorado. Então, também com uma parceria junto com a Prefeitura da cidade de Apucarana, houve um intermédio ali para ser adquirido um tomógrafo, justamente porque a gente utiliza imagens de paciente, a gente utiliza imagens de tomografia, de ressonância magnética para fazer o tratamento dos pacientes. Então essas imagens elas precisam ter uma qualidade boa. Com isso a gente viu ali estudou a necessidade de se adquirir um equipamento moderno na parte de diagnóstico por imagem, que também alavancou, melhorou a qualidade das imagens radiológicas para o hospital como um todo. E também a radioterapia ela não é somente equipamento, emissor de radiação. Ele tem uma série de outros equipamentos que precisam ser adquiridos e que não estavam contemplados em relação ao tratado, ao acordado com a Binacional Itaipu.
Então, o Hospital da Providência, ele sempre foi proativo e ele sempre correu atrás dos recursos necessários para a implementação do serviço de radioterapia. A questão de acessórios de imobilização, então a gente tem máscaras termoplásticas para imobilizar o paciente, colchões para deixar o paciente sempre na mesma posição, alguns outros tipos de acessórios. Tudo isso também foi conseguido através ali da busca de recursos da CESA Paraná. E esses equipamentos, então, eles chegaram um pouco antes da vistoria da Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde eles viram que estava tudo de acordo, todas as normativas estavam sendo cumpridas, e a gente teve, então, o início... algo importante. A contratação da equipe multidisciplinar. Aqui eu brinco que não adianta a gente ter uma Ferrari e contratar um piloto de kart para poder fazer a gestão, para poder fazer o tratamento dos pacientes. Então aqui o Hospital da Providência também fez também buscou profissionais fora do estado. Infelizmente a parte norte do Paraná, ela ainda faltam ainda profissionais altamente qualificados para poder utilizar esses equipamentos em sua totalidade e fazer as técnicas de tratamento mais moderna. Então, o Hospital da Providência buscou esses recursos em outros estados. Então, uma vez que você tem a questão de equipamentos modernos, você tem a questão de uma visão de humanização, de tratar os pacientes do Sistema Único de Saúde, utilizando altíssima tecnologia, você consegue sim fazer com que profissionais de outros estados, como por exemplo São Paulo, que foi da onde eu vim, da onde outros profissionais que estão nessa foto vieram, faz com que a gente tenha esse desafio de, por que não, trazer o que se tem de melhor nas regiões mais ricas do país para cidades do interior, como por exemplo Apucarana. Então aqui é a foto de quando nós começamos, dos médicos, dos físicos, dos tecnólogos, de toda a equipe multidisciplinar que foi contratada. Houve também, além da Comissão Nacional de Energia Nuclear, por intermédio do Dr. Beto Preto, um apoio muito grande com a Vigilância Sanitária do Estado do Paraná, para conseguirmos também ter o aval da Vigilância Sanitária local, para poder iniciar o serviço. E eu lembro que nós iniciamos o nosso primeiro paciente, nós fizemos o nosso primeiro paciente no dia 28 de janeiro de 2021, ainda num contexto de pandemia muito complexo da nossa época. E, por fim, em relação a tudo que foi adquirido, o valor total desse projeto, ele ficou próximo ali dos 9.800.000. O Hospital da Providência também teve a ajuda dos anjos, dos santos. Deus estava presente nesse projeto, porque o contexto pós-pandemia fez com que esses valores eles subissem demais. Então, hoje em dia, para vocês terem uma noção, um equipamento básico, você não consegue fazer a compra de um equipamento básico. E o Hospital da Providência teve essa ajuda celestial, uma vez que você faz o bem, você colhe o bem, de conseguir implementar um centro de radioterapia de excelência dentro de uma verba inferior a 10 milhões. Desde a construção até o início do tratamento foi menos de 2 anos, foi então 1 ano e 7 meses aqui. Isso realmente é um tempo recorde para uma radioterapia. A radioterapia ela é muito mais complexa em termos de se ter o tratamento dos pacientes do que a radiologia convencional, com uma tomografia ou uma ressonância magnética, por exemplo. Esse tempo, ele é um tempo recorde. Eu participei de pelo menos 4 projetos de implementação de radioterapia na minha vida profissional, e uma cidade do interior do Paraná conseguiu fazer com que esse sonho acontecesse em menos de 2 anos. No contexto do Sistema Único de Saúde, o Hospital da Providência, ele atende a 16ª Regional de Saúde, que é a Regional de Saúde de Apucarana, e também a 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, isso por uma questão de regionalização da saúde no estado do Paraná. Londrina e Maringá também consegue atender
grande parte da região norte paranaense. No contexto de sistema suplementar de saúde ou pacientes particulares, a gente não tem limites geográficos. A gente recebe muitos pacientes, mesmo da cidade de Londrina ou da cidade de Maringá e até mesmo de outros estados. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, vem pacientes nos procurar justamente pela excelência do serviço que foi montado na cidade de Apucarana. O Departamento de Estatística do hospital, ele fez esse levantamento. Então, desde o início, em janeiro de 2021, foram mais de 40 mil sessões de radioterapias realizadas desde a sua inauguração. Isso mostra que realmente havia uma demanda reprimida de serviços de radioterapia e de pacientes, né, que precisava desse tipo de atendimento. E por uma questão de necessidade de evolução tecnológica, o Hospital da Providência ele não ficou parado, simplesmente nós não nos contentamos em receber um equipamento altamente tecnológico, mas sabendo que a evolução da medicina, a evolução da radioterapia, ela acontece naturalmente. E recentemente, então, a gente teve a aquisição de um braço robótico que foi instalado no equipamento de radioterapia, que é o sistema OBI, esse braço robótico aqui. Acho que o ponteiro não está funcionando, mas é esse braço robótico aqui. E esse braço robótico, o que ele faz? Ele faz basicamente a tomografia computadorizada de um paciente antes dos tratamentos. Então, com isso, você consegue ter muito mais precisão em relação ao posicionamento do paciente. Você habilita o equipamento a novas técnicas de tratamento, conseguindo ver a irradiação do paciente, como que você vai tratá-lo. Então, tudo isso traz um benefício tecnológico muito grande. O número de sessões, então, com esse equipamento, uma vez que a gente buscava, a gente tem o tratamento de pacientes da cidade, por exemplo, de Ivaiporã, que ela está a 3 horas e meia, 4 horas, 3 horas e meia, mais ou menos, de distância da cidade de Apucarana. Você faz com que a quantidade de sessões com que esses pacientes eram submetidos antes de ter essa tecnologia, que ela era alta, chegava a 30, 40 sessões, você consegue baixar para muito menos sessões. Você consegue baixar para 15 sessões, 10 sessões, ou seja, imagina reduzir mais da metade o tempo necessário que os pacientes precisam ter para vir fazer o seu tratamento. Então, em alguns casos, a gente tem a questão do paciente que antes era tratado com 30 sessões, ele ser tratado em apenas 3 sessões. Ou em alguns casos, onde o paciente ele precisava ser tratado com 10 sessões, ele ser tratado em apenas uma sessão. Então, para isso, eu precisava ter um equipamento tecnológico. O OBI ele trouxe essa realidade para a cidade de Apucarana, para a radioterapia de Apucarana, para o Hospital da Providência, que é essa diminuição sensível dos números de tratamentos dos pacientes. A questão da humanização sempre foi e sempre pautou a questão da qualidade, e acho que a mescla cultural que nós tivemos com os profissionais que vieram de fora, com os profissionais da cidade de Apucarana, o corpo de enfermagem, o corpo administrativo, fez com que essa questão da humanização ela fosse explorada de uma forma muito bonita. Então, dentro, claro, ali preservando, tendo a questão do carisma vicentino, de acolhimento dos pacientes, de tratar todos os pacientes de forma igualitária, com a melhor tecnologia possível. A gente tem alguns exemplos que o Hospital da Providência não abriu mão. Isso eu lembro muito bem da irmã Giovana, do Guilherme, falando a gente precisa ter ali um cenário, a gente precisa ter um ambiente muito acolhedor para os nossos pacientes, porque realmente quando você deita numa maca dessa e você vê uma máquina gigantesca girar ao seu redor, fazer barulho, emitir luzes, isso pode assustar um pouco muitos dos pacientes. Então a questão de você
quando o paciente adentra a sala de tratamento da radioterapia, ele consegue ver que o céu simula um céu estrelado com luzes de LED, ou então ele vê ali que parece uma janela com flores. Tudo isso traz um aconchego e uma tranquilidade muito grande nos pacientes durante o tratamento. A questão do quadro da vitória também é outro exemplo. Então, assim como na quimioterapia, na oncologia, com drogas, quando o paciente ele termina o seu tratamento, você tem o sino da vitória. Aqui na radioterapia a gente não tem o sino da vitória, a gente tem o quadro da vitória. Então, todos os pacientes que finalizam os seus tratamentos, eles são acolhidos por toda a equipe multidisciplinar que os trataram, e a gente faz ali a foto dos pacientes junto com essa equipe no final das sessões de tratamento. Também algo que foi trazido pelo nosso coordenador de técnicos, que veio de São Paulo junto comigo nessa empreitada tão bonita que foi a implementação do serviço de radioterapia, a questão das músicas durante as sessões de tratamento. Então, quando você acolhe o paciente, você mostra tudo o que foi planejado em relação a um céu estrelado, a você ter uma janela mostrando flores e tudo mais. Você também poder oferecer ao paciente a escolha de qual música o senhor, a senhora quer ouvir durante a sua sessão de tratamento. Isso faz uma diferença muito grande no resultado que a gente tem dos pacientes que são tratados com radioterapia. Tá? O acolhimento da equipe multidisciplinar, principalmente da equipe de enfermagem que nós temos, uma equipe de enfermagem que, quando nós chegamos, nós a treinamos, eles entenderam a questão da necessidade de você estar próximo dos pacientes e de você trazer um acolhimento diferenciado para os pacientes que são submetidos à radioterapia. E isso tudo, então, finalizando em relação a essa questão de humanização, é que toda a equipe está comprometida em cuidar do paciente, desde o momento em que ele é atendido pelo médico radio-oncologista até o momento em que ele está fazendo a foto dele ali com o quadro da vitória, e a gente faz questão de explicar para os pacientes que uma tecnologia muito alta numa região que até então tinha um déficit grande de radioterapia, ele faz com que a diferença no tratamento dele aconteça. Bom, acho que é isso. Termino a minha apresentação aqui com 7 minutos antes do previsto. Meu nome é Anderson, eu sou físico médico, coordenador responsável pela radioterapia. Meu telefone está aí na tela, se vocês tiverem qualquer dúvida podem adicioná-lo, me mandam um WhatsApp e a gente conversa. Eu acho que é isso. Obrigado, viu?